Então nós vamos meditar junto à palavra de Deus, no agir precioso do Senhor, usando da sua compaixão, manifestando o seu poder. O Senhor Jesus, Ele socorreu, auxiliou muitas pessoas durante a sua vida, durante o seu ministério. E hoje nós podemos voltar a nossa atenção para a vida especialmente de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, de uma hemorragia, que vinha como uma enfermidade incurável, que ela já carregava, já sustentava há 12 anos. E ela viu uma oportunidade, junto à multidão, de encontrar em Jesus a única esperança, a única possibilidade, dentro da sua história, de ser curada, de ser restabelecida. E ela tomou algumas atitudes para isso, e recebeu do Senhor graça também. Então, eu só peço que alguém coloque aqui, por gentileza, a projeção da mensagem, para que eu possa seguir com os irmãos. O texto, irmãos, é de Marcos, capítulo 5. E quando eu estava preparando, meditando nesta mensagem, eu me lembrei de uma canção que não é conhecida de muitos irmãos aqui. Pode ser que seja conhecido de alguns. E que eu fiz um teste, fui hoje pela manhã cantar com a Salete, com a Zilda. Essas conhecem muitas músicas. Não conhecem essa aqui. Mas o tema dela é o tema da nossa reflexão. Depois eu pedi o Jaide para preparar, para no encerramento ele trazer essa canção para nós. Essa canção é do Voz da Verdade, é um grupo de irmãos da Assembleia de Deus. E o título da canção é A Hora do Salvador. Aquela mulher, no tempo da sua dificuldade, no tempo da sua dor, do seu sofrimento, viveu o momento da oportunidade em que a hora do Salvador se manifestou com graça, com poder, com bondade, com misericórdia, com compaixão, a sua vida. Então eu coloquei esse tema, quando me lembrei da canção, então fui lá, busquei o título da canção para a nossa reflexão, tá? Marcos capítulo 5, versos 24 a 34. Eu trouxe o texto aqui, só tem que me lembrar de virar a tela, viu, irmão? Se eu não conseguir, vocês me lembram aí, dá uma raspada de garganta que eu lembro que tem que virar, né? Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. O que está acontecendo, irmãos, é que Jesus foi procurado por causa de outra pessoa. Jairo está também no seu desespero, está também com as suas necessidades, está também ansioso de receber do Senhor Jesus uma bênção especial, lá na sua casa, lá junto à sua família. E ele vem em busca de Cristo. E Jesus está acompanhando este homem para a sua casa. Quando de repente ele para tudo, né? Porque ele percebe que algo de novo, algo de extraordinário, algo de especial aconteceu, né? Ele interrompe a caminhada para levar e para dar algumas lições, para completar uma obra que ele iniciou, porque Deus não deixa a obra incompleta. Ele precisava proferir algumas palavras, ele precisava dar a esta mulher algo maior do que a cura física. Então é aí que o nosso texto começa, tá? Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, desculpe. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia, e sentia no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A versão que está na projeção é um pouco diferente dessa, é a NVI, um pouco mais clara, um pouco mais fácil para a sua compreensão. Se você acompanhou por aqui, quando eu li, você viu que tem algumas palavras diferentes, né, para facilitar aí a compreensão dos termos, né, que são usados aqui na versão revista e atualizada, um pouco mais complexos. Mas, irmãos, a hora do Salvador, o Senhor Jesus, ele é atraído por pessoas desesperadas. Esta mulher não é a única, Jairo já estava lá, pedindo, em razão do seu desespero, da sua necessidade, da sua dor, da sua aflição, da sua luta. Nós estamos clamando pelo nosso país, em razão do sofrimento, da dor, da dificuldade, do que as crises estão provocando na história de muitas famílias, do que começa a acontecer junto a muitas mesas, na necessidade do sustento do pão de cada dia. O desemprego é grande, o ganho é pequeno, a crise é profunda, nós não sabemos quando vamos sair. Quando estávamos estabilizando na queda, aí surgem fatos novos, circunstâncias medonhas, e a queda reinicia. Então, irmãos, nós também vivemos assim, e Jesus viveu. Uma vez, alguns amigos pegou o paralítico, levou até Jesus na cidade de Cafarnaum. A vontade era tão grande que Jesus exercesse algum cuidado, algum carinho. O desespero, o interesse, o desejo de colocar aquele homem à frente de Cristo era tão imenso, que não havendo lugar para entrar na casa, eles abriram um buraco no telhado. E os 4 amigos desceram o paralítico até onde Jesus estava, dentro da casa. Jesus viu a fé, e viu o empenho, a dedicação daqueles amigos, e ele então abençoou aquele paralítico também com a cura. Jesus enfrentou ou se deparou com o cego, mendigo, Bartimeu, à porta da cidade de Jericó. E ele se compadeceu quando ele clamou: tem compaixão de mim, tem, Senhor, misericórdia de mim. Então a história de Cristo é uma história onde nós vemos Jesus sempre atraído, sempre ele se aproxima, sempre ele se achega, sempre ele quer ter um contato mais próximo, quer estender um pouco a mão, quer ter uma palavrinha, uma conversa, um dedo de prosa com as pessoas que vivem o seu tempo de desespero, de dor, de sofrimento, de angústia. Nenhum ser humano está livre de viver um tempo de angústia. E nesse momento aqui, do nosso texto, quem está vivendo é a mulher, né? A mulher que vinha passando pelo seu tempo de desespero, por causa da sua enfermidade. Diz o texto bíblico, nesses versículos 25 e 26, de que ela identificou a sua enfermidade, um fluxo de sangue contínuo, que não parava, e ela procurou alguns médicos, ela procurou alguns recursos, ela gastou todos os seus recursos financeiros, tudo aquilo que ela podia gastar, para buscar, para tentar se livrar daquela enfermidade. Durante 12 anos, ela já vinha sofrendo com este mal. E essa doença, na concepção dela já, por todas as buscas, por todos os caminhos, por tudo que ela tinha tentado, por tudo que ela tinha buscado, por tudo que ela tinha gastado, e diz o texto que ela só piorava, já era considerado como uma doença incurável.
ela ia ter que viver assim, até morrer. Até que essa hemorragia pudesse ir tirando dela as suas forças, a sua energia. Fosse causando as debilidades em membros do seu organismo. Fosse trazendo a fraqueza para o corpo, até ela não aguentar mais, não resistir mais. Ela sabia que ia ser um período longo, ia ser um período de grande sofrimento, ia ser um período de dor, e já estava sendo um período difícil, até por questões sociais que nós vamos ver daqui a pouco também. Então essa mulher, ela está numa fase de desespero, uma doença incurável, que vai fazer com que eu sofra, que vai me levando a definhar a cada dia mais fraca, com menos resistência, com menos condições, até morrer. Uma morte lenta, uma morte difícil, uma morte que ela não sabe dizer quando, mas sabe que chegaria um momento em que ela haveria de pedir para si a morte, pela fraqueza, pelas suas condições físicas. Então o desespero está com certeza presente no coração dessa mulher. Não há esperança. Quando nós olhamos para algumas circunstâncias nossas, da nossa vida, nós pensamos, não há esperança para nós. Há esperança para o nosso país? Quando nós olhamos, quando nós pensamos, quando olhamos o histórico de toda a nação, podemos chegar à conclusão, não há, isso sempre foi assim, sempre fomos roubados, sempre houve corrupção. O ser humano sempre foi ganancioso, o administrador sempre quis fazer uso do seu poder, primeiro para servir a si mesmo, a sua casa, os seus, e depois, se der, ele vai servir alguém do país. Afinal de contas, ele precisa contar com alguns votos daqui a poucos meses à frente, e é preciso que ele faça alguma coisa, pelo menos alguma coisa pelo povo. É preciso que alguma notícia boa apareça com o seu nome, ligado ao seu nome, ligado à sua administração. Então ele faz tudo o que ele pode fazer para si mesmo, ele faz o mínimo que ele pode realizar para o povo. Pastor, isso sempre foi assim. Não há saída para nós, não há jeito. Você começa a observar o contexto do seu lar e você vai identificando as suas dificuldades, as dificuldades na sua família, para você identificar as suas próprias causas, ou as causas do seu próprio desespero. Aí você fala, eu estou desesperado, porque com a crise do país eu fiquei desempregado. Meus recursos que eu guardei na minha boa administração financeira, no meu preparo para as circunstâncias adversas, para atravessar tempos de deserto, está acabando. O país não melhora, as empresas não contratam, eu apresento os meus currículos. A oportunidade não vem, não surge. Alguns dizem que eu já estou velho, outros dizem que eu tenho um currículo muito bom e não dá para ganhar o que eles poderiam me pagar. Eu estou disposto a receber qualquer valor, mas não surge para mim a oportunidade do trabalho. E quando os recursos vão acabando e os compromissos continuam, os compromissos nossos financeiros, com a nossa casa, com o alimento da nossa mesa, com as roupas que vestimos, com os compromissos que fizemos com as pessoas, com o crédito bancário, nós começamos a pensar, dessa vez não vai dar. E podemos entrar num desespero também. Perdemos a esperança. Trabalhamos em favor da nossa casa, lutamos em favor dos nossos filhos, mas vemos os nossos filhos, as nossas filhas, colocando os pés em lugares escorregadios. Foram seduzidos por algum tipo de pecado ou de vício. E de repente foram laçados, aprisionados. Não consegue sair. Pode ser o nosso filho, pode ser o nosso cônjuge. E por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente oriente, por mais que a gente lute, nós percebemos que o tempo vai passando e as coisas não melhoram, as coisas pioram. Você gasta o seu dinheiro, você investe o seu recurso, você busca todos os seus contatos, você procura todas as possibilidades existentes e você não vê saída. Você acha, não tem jeito. Ele não vai melhorar, ela não vai conseguir se livrar dessa. Pode ser o nosso próprio casamento, nosso relacionamento como marido e mulher. As coisas acontecem, os desentendimentos vêm. O coração do homem é enganoso.
O coração do ser humano, ele é seduzido por muitas coisas. E de repente nós podemos perceber que o desentendimento, a infidelidade, o desrespeito chegou. E por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tenha prometido a fidelidade, o carinho, o cuidado, o respeito, a consideração, a compreensão das limitações uns do outro, do homem, da mulher, dos tempos de crise, dos tempos de fartura, e a diferença, né, para a gente viver num tempo e no outro. Às vezes a gente não consegue lidar com essas coisas e o desentendimento vem e começa a assolar e começa a bater forte com ímpeto contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra a nossa relação, marido-mulher. E perdemos a estrutura. Chegamos a alguns momentos em pensar, olha, acho que não vai dar para seguir junto. Acho que dessa vez eu não vou poder manter a minha família como eu deveria. Isso pode acontecer com você lá no trabalho, por alguém que se levante contra aquilo que você faz. Às vezes exatamente por você querer fazer o que é correto, quando muitos querem fazer o que é incorreto. Por você trilhar o caminho da justiça, enquanto muitos querem aproveitar da injustiça para galgar degraus, para ganhar melhor, para lucrar mais. E você fala, aqui não tem jeito. Não dá para trabalhar nesse ambiente, não dá para trabalhar nessa empresa, não dá para trabalhar dentro dessas circunstâncias. Então são muitas as causas do desespero seu e meu, só você e eu podem contar, podem dizer. Mas a verdade é que elas existem, como existia nessa mulher. A enfermidade, às vezes a causa do nosso desespero é uma enfermidade na nossa vida, na nossa família. Uma enfermidade que bateu a nossa porta, nós não esperávamos. Uma enfermidade de difícil tratamento. Uma enfermidade que nós sabemos que vai causar uma certa dor, que vai trazer um certo desgaste emocional, psicológico, físico, espiritual. E eu vou precisar de um amparo, eu vou precisar de um socorro, de um auxílio. Um negócio que eu nunca vivi, que eu nunca passei e que eu não sei se eu vou suportar. O nosso desespero pode ser em razão do passado. Coisas aconteceram no passado e nos assustam até hoje, são fantasmas que nós carregamos, arrastando conosco na história da nossa vida. A causa do nosso desespero pode ser o presente, aquilo que saltou diante dos nossos olhos hoje, ontem, e que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. A tempestade que se estabeleceu, na casa, nas finanças, na saúde, na família, no trabalho, na igreja, na fé. A causa do nosso desespero pode ser o futuro. Como será o futuro? O que me reserva o futuro? E aí você começa a olhar assim para frente. Você percebe que densas nuvens vão se formando. Nuvens negras. Apontam no céu à frente. O vento vem soprando com força, trazendo essas nuvens para cima da sua cabeça. E você sabe de uma coisa, olha, o futuro me reserva tempestade. Tempestade à vista. E por medo do futuro, por receio do futuro, do que vem, vamos ter que enfrentar, desesperamos também. Então são muitas as causas, irmãos. Mas a causa dessa irmã, dessa mulher, é a sua enfermidade. É o momento que a vida se torna difícil para ela. Que a dor bate, que tira as estruturas, que leva embora as esperanças, o sorriso, a alegria, a expectativa quanto àquilo que viria pela frente. Essa é uma lição que o texto nos dá. A outra é a disposição para agir por fé. Bom, ela não podia fazer quase nada. Já tinha feito tudo, perdido tudo, buscado tudo e piorou. Mas agora ela vê uma oportunidade de ainda fazer algo. Quem sabe parada pelo caminho, observando a multidão. Diz o texto que ela ouviu falar que quem ia ali no meio da multidão era Jesus de Nazaré. O homem que realiza milagres, o homem que faz curas impossíveis. O homem para o qual não há impossível, que realiza o extraordinário. Jesus de Nazaré, aquele que ordena o vento e o mar, e eles lhes obedecem, aquele que anda sobre as águas. Que homem é esse? Que compaixão.
que bondade, que misericórdia. E aí a mulher pensa muito fortemente na sua mente e fixa muito firme no seu coração. Se eu apenas tocar as suas vestes, se eu conseguir furar essa multidão e apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Eu posso me curar. Aquilo que está só piorando pode melhorar. Aquilo que me leva ao desespero pode me dar de volta a esperança. Então essa mulher, o que ela faz? Ela faz aquilo que ela pode fazer. Ela se enfia no meio da multidão e ela vai sorrateiramente por trás das vestes de Cristo, tentando como que tomar-lhe, roubar-lhe uma bênção, toca nas suas vestes. E quando ela toca nas suas vestes, ela percebe que algo de diferente aconteceu com o seu organismo. A hemorragia estancou instantaneamente, imediatamente. É exercício de fé. Então, irmãos, disposição para agir, mas agir por fé. O que vai nos ajudar é a disposição que temos para agir por fé. Quantas pessoas na multidão estavam vivendo seus desesperos, seus problemas, suas lutas, suas aflições, suas incertezas? Quantos estavam ali com medo do futuro? Quantos estavam ali carregando traumas do passado? Quantos estavam ali atravessando os próprios desertos? Estão na multidão, estão em volta de Cristo, estão se esbarrando em Jesus por todo lado. Tanto é que Jesus pergunta aos discípulos, fala, mas mestre, tanta gente encostando, tanta gente esbarrando em você, como é que você quer que identifiquemos quem te tocou? Muita gente te tocou. Não, uma mulher tocou, os outros esbarraram, se encostaram, tropeçaram. Só esta mulher, no meio da multidão, tocou de fato em Jesus. Essa é uma grande verdade. É uma verdade que faz a diferença para ela no meio da multidão. Quantos viviam situações idênticas, de enfermidades, que não foram curados? Quantos traziam seus desesperos, os seus traumas, as suas lacunas, as suas feridas, as suas lutas, as suas dores, no meio da multidão, e que voltaram para casa exatamente como estavam, carregando o mesmo peso, vivendo as mesmas dores, enfrentando as mesmas circunstâncias. Então é diferente estar ao lado de Cristo, esbarrar em Cristo e tomar a atitude de fé, de confiança, que essa mulher tomou. Ela falou, eu vou me envolver nessa multidão. Eu vou furar essa multidão. Você já tentou ir num show muito cheio de gente, e você queria ficar lá na frente, mas todo mundo chegou na sua frente, e você tem que furar a multidão toda? Chegar onde Jesus estava, no tempo de Cristo, com a popularidade que ele tem, com a multidão que cercava, é aquela dificuldade que você encontrava ou encontrou, se já tentou um dia, e eu tenho certeza que às vezes no meio do caminho você desistiu, falou, daqui não dá para passar mais, está muito apertado. Essa gente é muito sem educação, não é não? Ninguém me dá espaço, eu já pedi, por favor, com licença. Essa mulher não podia nem pedir, por favor. Ela não podia pedir, com licença. Ela não podia ser identificada. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas é muito mais difícil para ela chegar lá do que seria para você que pode pedir, por favor, com licença. Muito mais difícil para ela do que seria por nosso seminarista Kleber, porque ele é grandão, é forte, ele vai impondo a força lá, e o peso e o tamanho no meio da multidão, consegue furar. Mas pode ser que ele chegue em algum local e que ele encontre um baixinho invocado, não é não? Fala assim, ó, aqui você não passa não, grandão, vai ficando aí, né? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que foi preciso essa mulher ter uma disposição grande no coração para chegar até Jesus, para fazer o que ela podia fazer, mas é o que ela precisava fazer. Não é só o que ela podia e não fez, é o que ela podia, precisava e se esforçou para fazer. Às vezes nós não conseguimos nos livrar dos nossos desesperos, nós não vemos a hora de Deus na nossa vida, o agir do Senhor na nossa casa, porque nós não agimos como nós precisamos agir, e nós não exercemos a fé que nós precisamos exercer. Ou às vezes nós agimos, mas sem fé. Eu sabia que não ia dar em nada.
Quando eu entrei nisso aí, quando eu pedi isso para Deus, eu já tinha certeza, Ele não ia me dar, Ele não ia fazer. Que fé que é essa? Que confiança é essa? Essa é a confiança em você mesmo. Essa é a confiança nos recursos que você vê, nos recursos que todo mundo vê, nos recursos que essa mulher buscou antes de buscar a Cristo. Os recursos da medicina, onde ela podia comprar, onde ela podia pagar, onde ela podia ir e adquirir por si mesma. Agora ela viu que todos esses recursos, todos esses caminhos não deram em nada. Ela está pior, ela está mais enferma, ela está mais perto da morte. Mas ela vê em Jesus uma oportunidade para chegar perto da vida, para resolver o problema, para voltar para casa diferente. E ela tem que furar uma multidão, ela tem que passar pela multidão. Mas ela toma com firmeza no coração o desejo de fazer o que precisava ser feito, com a confiança que ela sabe que precisava ter no coração e na alma. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. E ela vai com essa fé, e ela vai com essa disposição. Ela se dirige no meio da multidão, ela fura a multidão, ela toca nas vestes de Cristo. E sua enfermidade é curada. A hemorragia para. O problema se resolve. O desespero por causa da enfermidade vai embora. Mas surge um outro desespero agora. Porque quando Jesus sente que dele saiu o poder, que dele saiu graça, que dele saiu bênção, ele para tudo na multidão e fala, quem me tocou? E diz o texto bíblico que ele começa a olhar em volta. O Deus que sonda o coração e a mente. O Deus que é capaz de ler pensamento. O Deus para o qual nada fica oculto, escondido. Começa a olhar em volta, olhar, contemplar rosto por rosto, pessoa por pessoa, e aquela mulher está ali no meio da multidão. Diz o texto que ela teme e treme. Porque ela estava enfrentando os obstáculos que precisavam ser enfrentados. O primeiro foi a multidão. Mas essa mulher, ela não podia estar ali no meio da multidão, por causa da sua hemorragia constante. Havia uma lei de Deus aos judeus, estabelecida pelo Senhor por meio de Moisés, e o livro de Levíticos registra essa lei. E eu quero que vocês leiam para nós. Podem ler, irmãos, por favor? Essa mulher, a semelhança dos leprosos, pela enfermidade que tinha, culturalmente, ela tinha que ficar isolada. Quando ela se apresentasse próxima a alguém, ela tinha que dizer imunda, impura, para que ninguém se aproximasse, porque as regras, as leis eram claras. Se alguém tocar, se alguém for tocado, será considerado impuro, terá que passar pelo processo da purificação, vai ter que se apresentar ao sacerdote, a todo um princípio, a todo um ritual para se seguir. E a obrigação dela, pela enfermidade que tinha, era se identificar, para não causar dano a ninguém. E ela vinha com essa enfermidade, mas ela via a necessidade de furar a multidão, sem ser identificada, como uma mulher impura, para que pudesse receber de Deus a sua bênção. Era preciso enfrentar os obstáculos. Era preciso correr os riscos. Era preciso agir com determinação, com disposição, com coragem, para não perder a oportunidade.
Quem quer receber bênçãos de Deus na família, na vida, no país, na cidade, no trabalho, nas finanças, na espiritualidade, precisa enfrentar os obstáculos. Precisa se dirigir até Jesus. E nem sempre é fácil nos dirigir a Jesus. Nós estamos no meio da multidão às vezes. Vamos à igreja, saímos da igreja, vamos para o trabalho da sociedade interna, voltamos para a nossa casa. Estamos no meio da multidão, nós cantamos os hinos. Nós participamos da ceia. Todos os crentes, os membros, professos participam. Mas nós não trazemos diante de Deus de verdade, com sinceridade, a nossa fé, a nossa disposição para tocar em Jesus como Ele deseja ser tocado. Nós somos um a mais na multidão, mas não somos aqueles a quem Jesus identifica para dizer, não, alguém me tocou aqui. Eu preciso ver o rosto dessa pessoa. Eu quero ter uma conversa com ela. Tem algo que eu ainda quero dar. Tem uma bênção maior que eu ainda quero oferecer. Às vezes nós não nos esforçamos nem para estar na multidão. É Jesus que está passando, Ele tem as bênçãos do cuidado, Ele pode ouvir as nossas preces por socorro, por compaixão, por misericórdia, tem misericórdia de mim. Ele pode nos ajudar nos nossos problemas, Ele pode nos sustentar nos seus braços enquanto atravessamos os tempos adversos. Ele pode acalmar a tempestade que assola a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas finanças, a nossa fé. Mas nós nem nos importamos em estar na multidão. É melhor estar mesmo em casa. É melhor estar mesmo em outras atividades, em outros projetos, em outras ações. Essa mulher, ela veio, ela quis entrar na multidão, mas ela quis ser identificada como alguém especial no meio da multidão. E é por isso que ela enfrentou essa dificuldade, esse preconceito social. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus quer que ela se identifique, ela tem um problema agora. Porque ela não poderia ter feito isso, ela não deveria ter feito isso aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, dentro das leis dos judeus. Jesus seria identificado como alguém imundo, foi tocado por uma mulher imunda, dentro do princípio da lei, estabelecido pelos judeus, lei que Deus instituiu com Moisés. Mas ela correu risco. Não foi identificada na multidão, por isso que ela ia saindo sorrateiramente, tranquilamente, consegui minha bênção, graças a Deus, vou sair, porque senão ele vai me identificar, eu não podia tocar nele, jamais poderia tocar em qualquer pessoa aqui. Eu esbarrei muita gente por aqui. Mas ela vence os obstáculos. Ela fura a multidão. Ela chega até Jesus, ela toca de maneira diferente, diferenciada, em Cristo, e ela recebe de Jesus o cuidado, a compaixão que ela precisava. Às vezes nós temos os desesperos e as causas dos desesperos, mas nós não temos a disposição para ir, para exercer a fé, para vencer os obstáculos, para enfrentar os obstáculos, para suportar, superar e alcançar de Cristo a bênção do agir precioso de Deus na hora que Ele estende para nós a mão de Salvador, como aquele que ouve o nosso clamor e nos ajuda e nos salva. E essa mulher está nos ensinando que é preciso vencer os obstáculos, que às vezes nos vencem, que muitas vezes nos vencem. E só quando ela toca em Cristo, ela de fato vê do Senhor a salvação, o cuidado que ela precisa. Jesus para tudo, Jesus vai se dirigir para a mulher, Jesus vai dizer a ela, filha, verso 34, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Que bom se você fosse para casa hoje, com as suas preocupações, com as preocupações que você tem na sua vida, com as preocupações que nós temos com a nossa nação, podendo levar na alma a certeza que essa mulher leva aqui. Vá em paz. Sua fé te salvou. Aquilo que te preocupa, aquilo que te incomoda, aquilo que rouba o seu sono, aquilo que traz o seu choro na noite,
ou aquilo que faz com que você, de fato, fique incomodado, incomodada, preocupado, no desespero do que possa acontecer ou do que já está acontecendo, já foi resolvido. O mal que te afligia não existe mais. Vai para casa, agora é só bem, agora é só tranquilidade, é só saúde, é só alegria. Agora é tempo de paz. A noite de choro passou, a alegria surgiu ao amanhecer. A tempestade que estava estabelecida foi embora. Agora é bonança, é o raiar do novo dia. Irmão, se Deus em Cristo pode dizer isso para a mulher, é claro que Ele pode dizer isso para nós. Ou a coisa demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Ou será que Ele encontra alguém na multidão com algum problema, com algum desespero, do qual Ele não pode dar uma direção, no qual Ele não pode trazer um cuidado, o qual Ele não pode assistir de alguma maneira? No tempo dEle, do jeito dEle, o Senhor sempre tem a saída, sempre tem a solução. Ele sempre tem um caminho para indicar, Ele sempre tem uma bênção para trazer, Ele sempre tem uma bondade para manifestar. Ele é o Deus que é atraído por pessoas desesperadas. Ele gosta de chegar perto, Ele gosta de expressar compaixão, Ele gosta de estender a mão, Ele gosta de oferecer oportunidade, Ele gosta de dar o carinho, Ele gosta de mostrar, de apontar uma saída, quando nós não vimos nenhuma solução para o problema. Porque Deus se manifesta na hora que Ele tem que se manifestar. O ser humano estava desesperado pelos seus pecados. Na sua capacidade e criatividade, já havia pensado em muitos rituais, em muitas possibilidades para vencer o pecado que o vencia sempre. E vencer os danos do pecado que estava sobre ele, especialmente o salário maior do pecado, que é a morte. Então o ser humano começou a tentar trilhar alguns caminhos de rituais religiosos, de procedimentos comuns à vida, para que quem sabe pudesse ganhar, alcançar o perdão de pecados por si mesmo. E muitos rituais e muitos princípios religiosos foram criados. Nenhum eficaz. Diz a Bíblia que Deus, olhando do céu, se compadeceu do povo, do ser humano, da humanidade. E Ele falou: eu vou enviar o meu filho. Jesus veio, deixou o seu trono na glória, estabeleceu vida entre nós como Emanuel, padeceu as dores que o ser humano padece, os sofrimentos, o cansaço que o ser humano vive. Resolveu dar a sua vida, a vida do justo, do sem pecado, pelos pecadores. E a Bíblia diz que é o castigo que estava sobre ele que trouxe paz para nós. E pelo sofrimento e pelas pisaduras de Cristo que nós fomos sarados das nossas enfermidades espirituais, dos danos que o pecado causa à nossa alma e do salário que o pecado produz à vida daquele que peca, e todos são pecadores. E de repente aquele ser humano que não tinha saída, não tinha como herdar por si mesmo a vida eterna, recebe do Senhor gratuitamente a vida em abundância, a vida eterna, pelo fato de crer em Cristo, aquele que foi enviado para salvar o perdido, desesperado pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas iniquidades. Aquele que não tinha saída encontrou uma saída, aquele que não via caminho viu em Jesus o caminho da verdade, o caminho da vida. Bênção maior do que essa não há. Porque as outras bênçãos que recebemos do Senhor, elas se limitam a esse mundo aqui. E muitas delas ficam por aqui mesmo. Mas a bênção que celebramos quando participamos da ceia, é uma bênção que se estende à eternidade. Que acompanha a nossa alma. Que acompanha o nosso histórico, a nossa vida no porvir. Depois que vencemos a morte, depois que vencemos o salário do pecado, que é a morte, e vamos para um lugar, na presença de Deus, onde o pecado não pode mais produzir qualquer desespero em mim, nem em você. Não há choro, não há lágrimas, não há ranger de dentes, há paz, há gozo, há alegria, há exultação. Porque o Senhor olhou a nossa miséria, porque o Senhor se compadeceu do nosso desespero e estendeu para nós as suas mãos, e derramou em favor de nós o seu sangue que nos purifica de todo pecado.
E essa graça bendita que o Senhor Jesus quis oferecer também a esta mulher, para que ela fosse mesmo salva dos seus males, todos os males, não só da enfermidade, mas dos males que o pecado produzia a sua história, a sua vida, a sua eternidade, em razão da fé que exerceu no Filho de Deus. Se confiamos no Senhor, se clamamos ao Senhor, vamos ver a hora do agir de Deus em favor de nós, do nosso país, da nossa casa, do nosso problema, da nossa aflição. Porque Ele é aquele que se importa, porque Ele é aquele que sente a nossa dor, que é capaz de medir a nossa aflição. Ele é aquele que tem um agir precioso de cuidado para aqueles que o buscam. E o desejo e a minha oração é que o Senhor leve no seu coração, na sua vida, a expressão que Ele deu a esta mulher: filho, filha, vá em paz. Tua fé te salvou. Fica livre de todo o mal que te assola, que te amedronta. Nós vamos ouvir a canção, o Jair vai cantar para nós. Vai trazer a possibilidade de nós sermos edificados também. Enquanto isso, nós vamos orando, clamando, furando a multidão, vencendo os obstáculos e tocando nas vestes de Cristo, pedindo: tem compaixão de mim e ajuda. Tem compaixão da minha casa. Traz, Senhor, socorro. Traz misericórdia, traz graça, traz bondade. Tem misericórdia de nós. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando as marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Ouvi falar de um homem não comum, repleto de virtudes, mas um pobre a andar com pecadores. Disseram cego, eu pude ver. Disseram coxo, eu posso andar. Disseram pobre a chorar,
eu sei que posso me curar se eu somente o tocar. A minha vida então eu sei, outra será.